Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar e estamos na primeira semana de agosto. Isso significa que está dada a largada para as eleições municipais de 2024. A partir de agora, esse vai virar um dos principais temas no meio político e não vai ser diferente na cobertura aqui do canal. Eu vou fazer uma ampla cobertura com vocês a respeito das eleições nas principais capitais do Brasil, nas que tem a maior população, mas também trazendo um panorama geral sobre a estratégia dos partidos políticos nos municípios de menor porte e também nos municípios médios. Então, a partir de agora, gente, vou fazer uma cobertura bastante intensa. Eu já fiz alguns vídeos nos últimos meses sobre São Paulo, Rio de Janeiro e algumas outras cidades, ok? E esse vídeo vai ser de novo sobre São Paulo, mas quem é do resto do país pode ficar tranquilo que eu já vou me jogar com força na cidade de vocês também, caso seja uma cidade aí com mais de 1 milhão de habitantes, principalmente. Certo? Gente, último vídeo que eu fiz sobre São Paulo, publiquei no dia 17 de maio, intitulado Datena vai gerar terremoto colossal nas eleições de São Paulo. Eu fiz o vídeo logo em seguida a confirmação de que o Datena estava se colocando na disputa pelo PSDB. E deixei muito claro que o Datena tem aquele seu histórico de desistência, ele já largou mão de ser candidato de última hora umas 5 ou 6 vezes, a maior parte das vezes para a Prefeitura de São Paulo, e que isso poderia se repetir esse ano. Por mais que, eu sustentei, me parecia que neste ano a chance dele desistir era muito menor do que o que a gente observou em eleições passadas, em razão da forma como ele estava se colocando, né, por ser praticamente a última chance dele. Se ele desistisse de novo, aí ele perdia a moral 100%, vários fatores, coisas que vinham sendo divulgadas em colunas de bastidor, eu aprofundei bem no vídeo ali, né, me passava muito o sinal de que, olha, dessa vez tem mais chance de ser pra valer do que as últimas. E se passaram alguns meses, se passaram praticamente 3 meses. Teve a convenção do PSDB, e o nome dele foi confirmado. Então, gente, a cada dia que passa a chance dele largar a mão é menor. É possível? É. E será possível, pelo histórico dele, até o dia da eleição uma desistência. Porém, a gente pode dizer que hoje é mais provável que ele continue do que não continue. E pro Datena ser mais provável que ele continue do que não continue já é uma grande coisa. Eu coloquei esse ponto no vídeo e também sustentei uma tese, digamos, ousada do ponto de vista de análise eleitoral, de que a candidatura dele bugava o jogo inteiro. Porque se até maio era praticamente uma certeza de que teríamos uma disputa com Boulos e Nunes indo para o segundo turno, e no segundo turno uma disputa voto a voto entre os dois, muito apertada, com a chegada do Datena, na minha visão, a partir daquele momento, já em maio, embolava tudo e o Datena tinha um altíssimo potencial de vitória. Ele era o primeiro nome que aparecia com chance de ganhar, além do Boulos e do Nunes. E basicamente, o que lhe faltava ali era conseguir ultrapassar a barreira do primeiro turno. Assim, ele indo para o segundo turno, favorito. Por quê, gente? Voto útil. Um segundo turno entre Datena e Guilherme Boulos. Em quem votariam os eleitores de Ricardo Nunes? Boa parte deles no Datena. Porque boa parte deles está ao lado do Ricardo Nunes em razão do apoio de Jair Bolsonaro ainda. Não todos, tá? Não é a ampla maioria, mas é a maioria. E eleitor de Jair Bolsonaro, se o Jair apoiar o Datena, não vai pular pro Boulos. E o Jair não apoiaria o Boulos. Do outro lado, se o segundo turno fosse entre Datena e Ricardo Nunes, o eleitor do Boulos, com dor, votaria no Datena. Porque não votaria no candidato representante do Jair Bolsonaro em São Paulo. Tá? Até porque o Datena tem um discurso em algum grau crítico ao Jair Bolsonaro. E o Nunes não. Então, indo pro segundo turno, gente, assim, potencial enorme do José Luiz Datena. Enorme, sem falar nos outros candidatos. Né?
Quem que herdaria no segundo turno com o Datena os votos de Pablo Marçal? Muito mais provável que o Datena do que o Boulos. Com o Nunes, talvez 50-50. Quem herdaria votos de Tabata Amaral? Com o Nunes, o Datena. Com o Boulos, talvez 50-50. Então, assim, o desafio do José Luiz Datena sempre foi ir para o segundo turno, chegando lá, favoritaço. Favoritaço. Notem, não estou prevendo eleições, não se prevê eleição. Isso é burrice, porque aí depois você quebra a cara. Né? Faltam 2 meses, pode acontecer 1000 coisas em 2 meses. Não se trata de prever, se trata de, com base nos dados que temos hoje, ou no caso que tínhamos em maio, quando eu gravei o vídeo, com base nestes dados, quem tem mais chances, quem é favorito, ou quais são os favoritos. Lá eu coloquei o Datena como um dos favoritos, junto com Nunes e Boulos. Em seguida à gravação desse vídeo, saíram as primeiras pesquisas de intenção de voto, incluindo o nome do Datena. E eu fiquei muito surpreso de ver o Datena muito mal, apesar de já ser bastante conhecido. No geral, na largada da campanha, o que pesa mais pra você ir bem é você ser conhecido pelo eleitor mais do que qualquer coisa. Ok? E aí, passaram-se algumas semanas a mais e o Datena começou a crescer. E na última pesquisa Genial Quest, o Datena está muito bem. Muito bem. Um crescimento muito representativo dele. Vocês têm o dado aí na tela, gente. A última pesquisa da Quest, no cenário principal que a Quest fez aí, né? Eles fizeram alguns outros, principalmente sem o Datena, porque todo mundo fica desconfiado. Mas, vamos focar nesse que é o mais provável aí da gente realmente ter. Em primeiro lugar, Ricardo Nunes com 20 pontos percentuais. Em segundo, empate numérico entre Datena e Boulos com 19%. Se o grande desafio do Datena sempre foi quebrar a barreira do primeiro turno, ele tá aí. Tem chance de quebrar essa barreira. De verdade. Muita chance de quebrar essa barreira. E é o único que, quebrando essa barreira, tem uma vitória no segundo turno mais certa. Se for Nunes e Boulos, ninguém tá se arriscando muito. Ninguém tá se arriscando muito em dizer quem é favorito. Ok? Então, gente, coloco aqui a minha opinião. Datena hoje é o favorito para virar o prefeito de São Paulo. Porque tá embolado com outros dois para ir pro segundo turno e indo pro segundo turno. Mas é aquilo, é o favorito, né? Divide 100%, né? 100% por 3. Sei lá, Datena com 60, Boulos com 20, Nunes com 20. Ok? Ainda tem 40% de chance na minha opinião, um vídeo opinativo aqui, tá? É um vídeo opinativo sobre quem é o favorito. Se a eleição fosse hoje, teria ainda aí uma brecha para perder razoável. Ok? Então, gente, eu fiquei bastante surpreso. Você vê aí que na linha histórica o Datena foi 17 para 19, não cresceu tanto, né? Só que se você pega que a Quest não incluiu o nome dele nas pesquisas de abril, maio, e em outros institutos ele estava muito pior em abril e maio, já há um crescimento dele que vem antes de junho. Há outros fatores que se colocam aí. O Datena é um ótimo comunicador. Tá? Ele é um ótimo comunicador. Me parece que ele vai ter os debates, as sabatinas e entrevistas como uma vantagem e não uma desvantagem. E essas situações vão se colocar cada vez mais daqui até o dia da eleição. Ok? Nessa quinta-feira temos o primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Este primeiro debate na Bandeirantes, vai ser, aliás, a Band vai fazer debates em várias cidades brasileiras, várias capitais. Eu acho que isso já vai dar bastante o tom. Tem outros pontos que a gente precisa observar, é evidente. Como eu disse, o cara ser conhecido já é, na largada, uma vantagem. A médio prazo, assim, o potencial dele crescer é neutralizado. E a Quest, ela mede melhor do que, na minha opinião, outros institutos de pesquisa, essa questão da rejeição e do quanto a pessoa é conhecida, porque eles misturam na pergunta todos esses fatores, tá? Inclusive, eles intitulam isso, deixa eu pegar aqui para vocês. Só um segundo. Conhecimento, potencial de voto e rejeição. Tudo no mesmo combo. Você vê, você pergunta, você conhece o Datena? Conhece? Tá, você votaria nele? Tá, e o mesmo para todos os outros. E aí o que a gente vê, gente? O Datena, 42% conhece e votaria, 10% não conhecem, 48% conhecem e não votariam. O Boulos, 36% conhece e votaria, 24% não conhece, 40% conhece e não votaria.
O Nunes, 41% conhece e votaria, 23% não conhece e 36% conhece e não votaria. Qual que é a grande questão aqui? Qual que é a grande questão? O Datena, olhando isoladamente para isso aqui, ele tem o pior dado aqui. Ele tem o pior dado. Porque ele tem o menor índice de não conhecimento. Só 10%. São só 10% das pessoas que ele ainda pode se apresentar, tá? E eventualmente ser votado por elas. O Boulos ainda tem 24% para trabalhar. Mais que o dobro. Nunes 23% para trabalhar. Então, desvantagem. O Datena muito conhecido tem entre os que o conhecem um índice de rejeição considerável, 48%. Não é muito maior que Boulos e Nunes, mas é maior. Dá pra até arriscar dizer, ó, se todo mundo conhecesse os três, o índice de conhece e votaria e conhece e não votaria provavelmente ficaria meio pau a pau. Certo? Mas não dá pra ter certeza disso, é uma especulação. Bom, colocado todo esse cenário aqui, a gente precisa lembrar de outra coisa. Há um grau em que a pessoa conhece e não votaria. Uma coisa é eu perguntar, desse daí, esse conhece, votaria, conhece, não votaria. Mas calma, você disse que conhece o Datena e não votaria. Mas e se fosse o Datena com o Nunes? Você também falou que conhece e não votaria no Nunes. Entre os dois, quem que você não votaria menos? Tá? E aí é onde eu acredito que o Datena no segundo turno tem uma ampla vantagem. Uma ampla vantagem. Certo? E o dado aqui, 42% de conhece e votaria já é o suficiente para a segunda fase da disputa. Né? Então ele tá bem na trave ali para conseguir essa vaga. E conseguindo, gente, é o único dos três que a gente pode jogar. Aí tem um favorito no segundo turno. Então, hoje, na minha visão, Datena está como favorito para se tornar prefeito de São Paulo na eleição desse ano. Há um fator que não vale para os demais candidatos, que não vale para Nunes e Boulos. Há um fator que pode fazer com que isso não aconteça, que é o fator desistência. Certo? Isso também não pode ser descartado ainda. Pode ser que eu grave esse vídeo amanhã e ele desista. Tá mais difícil, tá mais improvável, mas é possível ainda. Nunes e Boulos, só uma catástrofe, eles desistiriam. Né? Sofreu um acidente o cara. Não se cogita uma desistência dos dois. Do Datena ainda se cogita. Ainda há resistências dentro do próprio partido e por aí vai. Certo? Então, gente, olhar muito atento pro nome dele. Eu acho que ele tá sendo muito subestimado. Ainda na disputa por São Paulo. Não é porque, ele é apresentador de TV, famoso, ele vai ganhar. Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim. É porque você realmente tem ali uma conjunção de fatores que influenciam na disputa em São Paulo, inclusive um certo grau de nacionalização, em que o Datena acaba saindo, né, mais livre. O desafio é chegar no segundo turno. O desafio é esse. Ok? Veremos, gente. Eu vou trazendo essas atualizações para vocês. Eu acho que o debate ele pode dar uma embolada em pesquisa. Não é todo mundo que vê o debate, não é nem a maior parte das pessoas que veem o debate, mas ele tem uma influência grande, até porque hoje tem a coisa dos cortes do debate e tudo mais. Eu acho que a coisa ela pode ser bem decisiva aí para que a gente tenha um cenário um pouco menos nebuloso, tá? Tem gente falando, o Pablo Marçal, todos subestimavam o Jair Bolsonaro, aí o Pablo Marçal tá aí. Eu não vejo o Pablo Marçal como a possibilidade de crescer muito. Eu acho que ele meio que já atingiu um teto, tá? Ele não é o Jair Bolsonaro, ele pode falar absurdos que nem o Jair Bolsonaro, são outros tipos de absurdos, às vezes são os mesmos, mas são pessoas diferentes, tá? Não tem o carisma que em algum lugar, o Bolsonaro não tem um carisma. Ele tem um carisma. O Pablo Marçal não tem, ok? O Bolsonaro... tudo é uma questão de comparação. Gente, tudo é parâmetro, né? O Bolsonaro, ele é perto do Pablo Marçal, na minha visão, uma pessoa mais até preparada. Tá? Até mais inteligente. Então, eu acho que isso tem que ser colocado em mente também. Mas estou comparando os dois. Você coloca uma pessoa aleatória do lado de qualquer um dos dois, eu acho que essa coisa do preparo já vence os dois, ok?
né? Realmente das piores estirpes que a humanidade já conseguiu gerar. De qualquer forma, acho que essa é a minha visão, gente, sobre como que tá aí a coisa para São Paulo. Dê sua opinião aí, se discorde, vai que eu mude de opinião também com base em bons argumentos, ok? Né? Se concorda também, para dar uma engajada aí, comenta. Abraço a todos e até a próxima.